Boa tarde, hoje sexta-feira, 25 de abril de 2014, o RN Acontece está começando na tela da Band. Polícia Civil desarticula a quadrilha que atuava em São Paulo do Potengi. Prefeitura de Natal retoma obras do entorno do viaduto do Baldo. Vilma diz que fica fora de Natal até o dia 28 e que não foi comunicada sobre a viagem de Carlos Eduardo. O advogado Ney Lopes de Souza, do Democratas, é o entrevistado desta sexta-feira. Agora no RN Acontece. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte realizou na madrugada desta sexta-feira, na cidade de São Paulo do Potengi, a Operação Reverso, com o objetivo de desarticular uma quadrilha de assaltantes que vinha agindo naquela região. Na ação foram presos 3 homens, identificados como sendo Francisco Ricardo Dantas da Silva, vulgo Ricardo Tatuagem, de 20 anos, Anderson Xavier de Souza Pontes, mais conhecido como Ancinho ou Bereta, também de 20 anos, e o Aquiles Alexandre do Nascimento, o Alexandre Aleijado, de 21 anos. De acordo com o chefe de investigação da polícia, Gustavo Cavalcante, os presos fazem parte de uma associação criminosa que estava praticando vários assaltos em São Paulo Potengi. Com o grupo foram apreendidas armas de fogo, munições, máscaras, blusões usados nos roubos e 2 motocicletas. Eles também são os principais suspeitos de ter assassinado a estudante Luana Pereira da Silva, de 19 anos, crime ocorrido na noite do último dia 11 de abril naquela cidade. A vítima foi morta a tiros após reagir a um assalto que estava ocorreu numa praça do centro do município de São Paulo Potengi, na companhia. Ela estava na companhia do namorado. Na ocasião, 2 homens teriam chegado numa moto e anunciado o roubo e a jovem teria reagido sendo baleada. A jovem morreu no local. Os transtornos no trânsito do Baldo estão com os dias contados, pelo menos é isso que a população espera. A Prefeitura de Natal retomou as obras de recuperação do viaduto. A reportagem é de Rayane Guedes. A retomada das obras no viaduto do Baldo acontece em plena sexta-feira. Tudo para que o trânsito possa voltar a fluir normalmente. A previsão é de que o escoramento da estrutura seja concluído em 5 dias e o trânsito na região já poderá ser liberado. Começa exatamente o escoramento em toda a extensão do canal que passa abaixo da pavimentação da Avenida Deodoro e Avenida Rio Branco. Por que esse escoramento? Para garantir com toda a segurança a trafegabilidade no local. Depois do escoramento do viaduto, a Secretaria deverá reativar o canteiro de obras, montado no local em junho do ano passado. Mesmo com os serviços em andamento, o secretário acredita que o tráfego de veículos não deverá ser prejudicado. A gente vai garantir a trafegabilidade com toda a segurança com a implantação desse escoramento. As obras no viaduto do Baldo haviam sido suspensas em setembro do ano passado, antes mesmo que o serviço ganhasse corpo. Isso aconteceu porque o projeto estava custando o dobro dos R$1.700.000 previstos pela Secretaria Municipal de Obras. Agora, um novo projeto foi elaborado. Ele vai custar cerca de R$2.200.000 e a expectativa é de que seja concluído em no máximo 6 meses. Em outra entrevista coletiva, o secretário municipal de Obras Públicas e Infraestrutura do município de Natal, Tomás Neto, informou que as obras de mobilidade estão 85% concluídas. Até 31 de maio, as obras de mobilidade urbana de Natal estarão prontas, informou na manhã desta sexta o secretário municipal de Obras Públicas e Infraestrutura, Tomás Neto. A obra de R$222 milhões que contempla 6 túneis, 2 viadutos e 2 passarelas está em fase de conclusão. Toda essa área vai estar desobstruída para oferecer circulação para as pessoas. As passarelas vão estar concluídas, que é os locais onde as pessoas que se deslocam a pé para o estádio vão estar 100% liberadas para o uso do cidadão natalense e do nosso visitante. De acordo com a CEMOP, apenas o viaduto da BR-101 não ficará pronto até a Copa do Mundo e só estará em funcionamento no mês de julho. O viaduto da marginal da BR-101, esse vai estar executado, concretado, e nós teremos que ter um prazo de 28 dias para a cura do concreto. O concreto vai ser finalizado em 31 de maio. Então, infelizmente, esse viaduto não vai ter condição de trafegabilidade. Nós vamos estabelecer um vazio abaixo desse viaduto
vai estar escorado, mais um espaço vazio de 8 metros de largura por 5 de altura, para dar a condição, 3 espaços desses, para dar a condição que as pessoas que por aquela área se dirigem à arena tenham acesso fácil ao estádio. O túnel da Romualdo Galvão com a Avenida Lima e Silva está sendo pavimentado e o tráfego será liberado até o dia 20 de maio. No viaduto estaiado da Prudente de Moraes, falta concluir 20% da concretagem da laje, sendo finalizado nos próximos dias. Todas as empresas têm contrato com a prefeitura e prazo determinado para a conclusão. Tá? Então, os problemas que aconteceram foram justificáveis, são justificáveis, mas as soluções já foram apontadas, terão que ser executadas dentro do prazo estabelecido pelo contratante, que no caso é a prefeitura. Ainda segundo o secretário, nos próximos dias alguns trechos serão interditados para concluir o asfaltamento, que devem durar de 3 a 4 dias. A urbanização da cidade só será feita após o Mundial de Futebol. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta sexta-feira, 25 de abril de 2014. A Tribuna do Norte destaca aqui na sua manchete principal: canal terá escoramento e PGM, que é a Procuradoria-Geral do município, tenta liberar o baldo. A Prefeitura de Natal resolveu antecipar e começa hoje a instalação de vigas provisórias para escoramento da laje do canal do baldo, como a gente mostrou na reportagem da repórter Milena de Pontes. O Novo Jornal diz aqui na manchete principal, também dando destaque, aliás, essa semana toda aqui em Natal, o destaque foi o viaduto baldo. A caríssima interdição do baldo. Interrupção do tráfego na área do viaduto afeta mais de 30 linhas de ônibus e pode gerar prejuízo de R$200 mil. Motoristas reclamam e a prefeitura antecipa obra para tentar liberar as vias bloqueadas. Realmente, quem passa pelo local sabe que a situação não está boa. Em Mossoró, o moçoroense estampa da manchete principal: gerente morre e policial é baleado em assalto à agência dos Correios e socorreu em Patu. Gestor da agência de Patu, Arnon Prachedes, foi levado como refém e atingido durante a troca de tiros entre a polícia e os assaltantes. O Jornal de Fato diz, destaca o mesmo assunto: Patu, gerente morre em assalto aos Correios. Gazeta do Oeste, movimento articulado de combate à corrupção, pede o impeachment da governadora na Assembleia Legislativa. Este é um dos assuntos, daqui a pouquinho, da minha entrevista com o ex-deputado federal Ney Lopes de Souza. E nesta terça-feira, 25 de abril, o portal de notícias No Minuto destaca: relações atualizadas de filiados a partidos já podem ser acessadas. O prazo para o envio das relações terminou no dia 14 de abril. O Brasil tem 32 partidos com registro deferido no Tribunal Superior Eleitoral. Muitos partidos, né? Também é destaque no Minuto: ônibus da capital paralisam em protesto na manhã de hoje. O motivo seria o fato de um motorista ter sido esfaqueado em assalto na noite de ontem. Também é destaque no Minuto: Ligue 180 recebeu em média 3 denúncias de violência sexual por dia no ano passado. O balanço mostra que em 42% dos casos havia risco de morte para as vítimas. Quase 80% das mulheres tinham entre 20 e 49 anos. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Olha, um trânsito melhor também se faz com respeito ao ciclista. Gentileza é obedecer à sinalização vertical e horizontal, dar a vez e ficar atento ao espaço das bicicletas, porque todos têm direito a trafegar com segurança. Ao motorista, o Código de Trânsito recomenda distância de 1,5 metro entre o ciclista e o carro ao longo do meio-fio. Ao ciclista, todo cuidado para não invadir a área de tráfego do carro. Com gentileza, ciclistas e motoristas podem conviver em perfeita harmonia. Esta é uma iniciativa, uma mensagem do Governo do Estado e do Detran do Rio Grande do Norte. Mais gentileza, menos acidentes, por um trânsito melhor. Veja a seguir: Vilma de Faria diz que fica fora de Natal até o dia 28 e que não foi comunicada sobre a viagem de Carlos Eduardo ao exterior. Eu volto em instantes, o RN Acontece. A vacinação contra a gripe influenza começou hoje nas unidades de saúde da capital.
A influenza é uma doença causada por vírus que tem distribuição global e é uma das grandes preocupações das autoridades sanitárias. Para combater esse vírus, iniciou nesta semana a 16ª campanha nacional de vacinação contra a gripe de influenza. O público-alvo para receber essa vacina são as crianças com idade entre 6 meses e menor de 5 anos. A população com idade entre 6 e 59 anos, portador de uma das comorbidades elencadas, que são diabetes, hipertensão, síndrome de Down, renais crônicos, as gestantes em qualquer fase da gestação, as puérperas, que são aquelas mulheres que estão de resguardo, que pariram até 45 dias após o parto, a população privada de liberdade, os profissionais de saúde e os profissionais que trabalham com a população privada de liberdade. A vacina está disponível em 65 postos de saúde de Natal e a meta é atender cerca de 192 mil pessoas. Para se vacinar, as pessoas dos grupos prioritários devem procurar uma unidade de saúde, portando cartão de vacinação e documento de identificação. A campanha segue até o próximo dia 9 de maio e terá o dia D de mobilização no próximo sábado, dia 26, na Unidade Básica de Saúde de Mirassol. O mês de abril ele é escolhido para vacinar contra a influenza, porque é o período onde você antecipa as grandes chuvas, poeiras, fumaças e aí o grande número de adoecimento por doenças respiratórias, no caso, né? A população está consciente e se prevenindo contra a doença. Desde que surgiu a vacina, eu tomo todos os anos. Tem questão de imunidade, questão de saúde, proteção dele, sempre é melhor, né? Eleições 2014. A vice-prefeita de Natal, Vilma de Faria, emitiu nota ontem para dizer que está fora da capital até o dia 28 deste mês e que não recebeu nenhum comunicado oficial sobre a viagem do prefeito Carlos Eduardo Alves à Espanha. Sabe de nada, inocente. Vilma foi forçada a prestar esclarecimentos porque os vereadores Maurício Gugel, do PHS, e Fernando Lucena, do PT, entraram com ação na Justiça para questionar a vacância na Prefeitura de Natal pelo período de 12 dias, tempo da viagem do prefeito Carlos Eduardo ao exterior, sem a posse interina do vice ou de membro da mesa diretora da Câmara Municipal de Natal. O juiz Luiz Alberto Dantas, da 5ª Vara da Fazenda Pública, mandou notificar a vice-prefeita, e a mesa da Câmara Municipal. Vilma não pode assumir a prefeitura porque é pré-candidata ao Senado da República. Desde 4 de abril, data final da desincompatibilização para quem deseja um cargo eletivo, ela está impedida de assumir a prefeitura se quiser confirmar sua candidatura nas convenções partidárias de junho. Isto é fato. Os compromissos que a vice-prefeita agendou para os próximos dias são estratégicos e visam deixá-la longe do Palácio Felipe Camarão. Agora, Vilma poderia ter evitado este constrangimento, esta notificação do juiz Luiz Alberto Dantas, se tivesse indicado outro nome do PSB para ocupar a vice de Carlos Eduardo na aliança firmada em 2012, ano da eleição aqui em Natal. Poderia ter indicado a jovem vereadora Júlia Arruda, do PSB. Aliás, era a preferência, era o nome da preferência do prefeito Carlos Eduardo. Poderia também ter indicado Damião Pita, secretário dela de obras durante quase 20 anos aqui em Natal. Outro nome do PSB, mas não. Vilma não confiou em ninguém. Vilma resolveu ocupar o cargo de olho nas eleições de 2014. A guerreira topou ser vice-prefeita de Natal para se posicionar de forma estratégica com vistas ao pleito deste ano. Se Carlos Eduardo fosse candidato ao governo, Vilma ganharia a prefeitura de Natal com mais de 2 bilhões de reais em obras de mobilidade por causa da Copa. Se o prefeito permanecesse no cargo, como ficou, ela estaria posicionada para circular como pré-candidata ao governo ou ao Senado, sentando na mesa de um e de outro, até as convenções dos partidos. Vilma acabou fechando, como a gente vem acompanhando, com o PMDB de Henrique Eduardo Alves e Garibaldi Filho. Este foi o roteiro político que a ex-governadora traçou para ela. E ponto final. Vilma de Faria não está nem aí para Natal. A prefeitura é problema de Carlos Eduardo Alves. Ela só pensa no Senado. E Fátima Bezerra, do PT, é seu maior pesadelo.
No próximo bloco, eu vou entrevistar o advogado Ney Lopes de Souza, do Partido Democratas. Vamos conversar sobre o impeachment, o pedido de impeachment da governadora Rosalba. Mais um, hein? Eu volto em instantes com o RN Acontece. O Marco, o Movimento Articulado de Combate à Corrupção, pediu o impeachment da governadora Rosalba Ciarline, do Democratas. O pedido foi encaminhado ontem à Assembleia Legislativa. Meu convidado hoje é o jurista, advogado e ex-deputado federal Ney Lopes de Souza, filiado ao partido da governadora. Boa tarde, Ney Lopes. Boa tarde, Jorge. É um prazer voltar a conviver com você e os telespectadores. Me surpreendeu mais um pedido de impeachment da governadora. Parece que ela não vai ter sossego até o final do mandato. É um calvário, né? Ela enfrenta um calvário realmente, porque as coisas se sucedem de forma juridicamente inexplicável. Eu respeito muito o Marco. É uma entidade civil que combate uma coisa que todos nós combatemos, a corrupção, né? Essa é uma ficha, eu assinava, você assinava. Quem é contra uma entidade que combate a corrupção? Mas há um grande equívoco na propositura desse pedido de impeachment, com o devido respeito, porque falta uma legitimidade constitucional e jurídica. Impeachment não é brincadeira, não. Você tirar um governante do dia para a noite tem que ter, segundo o Supremo Tribunal Federal, fundamento de infração a princípios constitucionais. Um governante que desrespeita uma lei, que faça uma lei inconstitucional, não pode ter decretado impeachment contra ele. É preciso que ele atente contra princípios constitucionais. E uma petição tem que ser muito bem fundamentada. Eu li toda, eu estava fora, cheguei do exterior ontem, mas li toda a petição e realmente reconheço a boa-fé do Marco e de quem deseja combater a corrupção, mas há grandes equívocos. Se não vejamos... São 5 crimes de responsabilidade que são apontados no documento encaminhado ontem à Assembleia Legislativa, né? A gente poderia elencar e o senhor tentar rebater cada ponto? Vamos lá. Todos aqui elencados. Eu posso... Vamos lá, pode, claro. Primeiro ponto é descumprimento das leis orçamentárias 2011, 2012 e 2013. Ora, desde que o Rio Grande do Norte existe e os estados federados existem, que as leis orçamentárias são cumpridas em negociações. Os pagamentos da folha do Judiciário, do Legislativo, do Executivo são da mesma época. Então não tem como pagar funcionário e transferir os duodécimos no mesmo período. Há sempre negociações, paga metade de acordo com o fluxo financeiro. Isso sempre existiu. Onde é que a Constituição está sendo desobedecida nesse aspecto? A acusação é que ela fez um corte maior do que deveria, desrespeitando esse diálogo dessa questão, né? Com as instituições. Então isso que você diz está dentro desse princípio. Recusa, ou melhor, manipulação de dados financeiros no corte feito, em ofensa ao princípio constitucional da independência dos poderes e ausência do repasse dos duodécimos. O que o governo Rosalba fez aqui foi uma estimativa da Receita, que não podia ter segurança, para, em função dessa estimativa, fazer aquela contenção de despesa que foi determinada. E esse assunto está no Supremo Tribunal Federal, está sendo discutido. Isso não é infração constitucional, não transitou em julgado, não é fundamento de impeachment. Foi feita uma estimativa e dito, olha, nós podemos pagar até aqui, mas o fluxo financeiro não dá. Como é que uma dona de casa pode ser condenada por não comprar filé mignon para os seus filhos se o orçamento não dá? O governante é da mesma forma. Só dá para comprar carne moída. Carne moída. Então, o governante é da mesma forma, faz o que pode. As reivindicações populares são imensuráveis, infinitas, mas o dinheiro é finito, ele tem limites. Outra acusação é de que é o uso indevido de bens e serviços públicos do Estado para influir na eleição de Mossoró. Aqui é risível isso daí. Rosalba tem casa, ela tem domicílio em Mossoró, ela tem residência em Natal. Ela vai para Mossoró porque o governo lhe garante o transporte. Essas denúncias aqui dos números do voo, a maioria deles foi com rins, com coração, para transplante lá, e ela era para sair. Isso está demonstrado nos autos do processo. Esse não é o entendimento, deputado, do TRE, né? Não é do TRE e eu respeito, mas o Tribunal Superior Eleitoral ainda não decidiu. Portanto, não é matéria de impeachment. Você botar o carro na frente dos bois. É recurso, está em tramitação, a prova está feita. Dr. Felipe Cortez, um excelente advogado, tem todo
toda a documentação. Então você não pode alegar isso, porque se for alegar isso, o que é que vão fazer com Dilma Rousseff, que estava na Suíça, parou o avião em Portugal para um jantar no restaurante mais caro de lá. Então quer dizer, não houve o trânsito julgado nessa questão? Não houve o trânsito eleitoral, da corrupção eleitoral? Não será fundamento para o impeachment, a meu ver. Abertura sem autorização legal de créditos suplementares no orçamento de 2012. Aqui o réu tem que ser o Tribunal de Contas, Lioia, porque o Tribunal de Contas já aprovou todas as contas dela em 2012. Essa acusação é uma ofensa ao Tribunal de Contas. Então o Tribunal de Contas é conivente, errou. Isso é uma coisa que não entra na cabeça de ninguém. Só esse estardalhaço para criar um fato político que eu imagino não seja o objetivo do Marco, que é uma entidade bem intencionada, mas às vezes os bem intencionados contribuem para situações como essa. Por último, tem um quinto ponto, recusa em cumprir as decisões do Poder Judiciário. Nunca houve recusa por mero capricho. Se não foram cumpridas certas decisões relativas a menores, à educação, à saúde, é porque os recursos não estavam disponibilizados. O governo estadual não faz dinheiro, não é a Casa da Moeda, e esses cálculos todos estão abertos, não há uma acusação sequer de corrupção, de desvio, de licitação. Pelo contrário, o governo tem demonstrado eficiência. O secretário de Planejamento, doutor Alberi, um homem sério, competente, não pesa contra ele nenhuma acusação. A secretária de Educação, doutora Betânia, fazendo uma revolução na educação. Esse novo secretário de Segurança, completando o trabalho anterior, Eliezer Girão, demonstrou, o general Eliezer, muita competência ao evitar um caos na cidade. Eu não estava nem aqui, estava viajando, mas acompanhei pela internet. Então é esse governo que se denomina de desgoverno, um governo que enfrenta dificuldades, que recebeu o Estado num verdadeiro caos. Não existiria Copa do Mundo no Rio Grande do Norte se não fosse o esforço de Rosalba ter limpado a ficha financeira do Estado. Não, o BNDES não emprestaria, as obras de mobilidade urbana não viria. Ela fez um trabalho dificílimo de equilibrar as contas de um Estado que teve, além do que ela recebeu, do déficit que ela recebeu, a presidente Dilma Rousseff abriu o saco de bondades, como todo mundo sabe, reduziu o IPI, reduziu em 1 bilhão o fundo de participação do Rio Grande do Norte. Aproveitando como o gancho que o senhor está dizendo, então eu lhe pergunto, por que esse desgaste tão grande? Por que essa ideia de desgoverno? Por que essa falta de interlocução com as instituições e com a classe política? Isso decorre de um erro que eu admito do governo Rosalba, que foi uma má comunicação com a sociedade. Mas só a comunicação, a falta de comunicação? Porque se houver comunicação, porque eu defendo muito que ela seja candidata à reeleição, para ela ter a oportunidade no horário eleitoral de se comunicar e explicar o que ela não explicou. Não houve uma boa comunicação do governo, porque talvez muito telespectador esteja dizendo, o radical não diz, mas o que tem bom senso diz, mas é só por esses motivos aí que se quer tirar uma governadora. Eu comentei um por um, eu não sou dono da verdade, mas você está vendo que é uma fundamentação. Este é o segundo pedido de impeachment. O senhor também vê que não tem fundamentação. O primeiro foi arquivado pela Assembleia. Não tem a menor data vênia. Eu aqui não sou juiz. Não tem a menor fundamentação. A Assembleia vai apreciar e pode negar por inépcia do pedido. Eu, se fosse deputado, votaria sim, porque não tem fundamento legal. Impeachment só com infração à Constituição. Eu elenquei vários fatos, não tem nenhuma infração. Tem sim uma orquestração para desmoralizar o governo, e se ela for candidata a colocar uma espada de Damocles durante a campanha de suspeita, isso é um objetivo político. Ou então outros que estão querendo chegar ao governo para ser candidato ao governo do Rio Grande do Norte no exercício do mandato de governador. Esses têm uma intenção política, né? O senhor falou que ela deveria ser candidata à reeleição para defender as obras do seu governo. Há condições políticas para isso dentro do DEM, inclusive com um certo distanciamento hoje que se caracteriza do presidente do partido da governadora? Bem, a questão do partido é fundamental. Ou ela tem uma solução interna dentro do DEM ou não pode ser candidata. Parece que não tem. O que eu vejo o senador Zé Agripino é agindo com muito bom senso. O Zé Agripino não dá apoio a Rosalba. Sabe por que não dá? Porque ela está sob júdice do TSE. Ele está de uma forma ponderada, como sempre foi. Ele nunca foi assodado. Ele está querendo justamente que se decida a questão do TSE para ele tomar uma posição. Mas ele já declarou, deputado, que o foco do Democratas no Rio Grande do Norte não é a reeleição da governadora, a única do partido, e sim
as candidaturas na proporcional. E é normal, outra coisa normal. Os deputados quererem fórmulas que permitam a sua reeleição, o PT está querendo com o PSD, eles não fecharam a coligação pelo mesmo motivo. Mas nada impede até que haja uma coligação parcial para deputado, com o deputado Henrique, por exemplo, com a legenda dele, e Rosalba seja na majoritária candidata a governadora. O senhor vê essa possibilidade? Vejo, porque se ela vencer 2 obstáculos, subir 2 degraus. Primeiro, não tiver nada contra ela transitado em julgado no TSE. Segundo, se lhe for disponibilizada a legenda do DEM. Vejo perfeitamente possível. E outra coisa, toda essa orquestração contra a Rosalba, sabe por que é? Porque tem medo dela. Sabe que ela, candidata, leva 25% a 30% de... E qual é a disposição? Qual é o estado de espírito da governadora nesse aspecto de candidatura à reeleição? Olha, eu não deveria ser nem inconveniente, mas como eu estou dizendo só a você, ninguém está escutando. Com certeza. Eu ouvi dela recentemente que vencendo esses 2 degraus será candidata à reeleição. Mas um depende do senador Zé Agripino, né? Zé Agripino. Eu acho que não é tanto, mas vamos admitir que seja. E segundo, do Tribunal Superior Eleitoral. Pela sua experiência, o senhor que militou em Brasília, foi deputado federal durante muito tempo, presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, qual é a expectativa do senhor para o julgamento do caso dela, são 2 cassações, no Tribunal Superior Eleitoral? Eu acho que ela será absolvida em ambos. Não há fundamentação para inelegibilidade no que se alega. Primeiro, um poço que foi perfurado, que disseram que era benefício eleitoral, foi perfurado numa área do governo, do INCRA. Então, ela queria o voto do governo, do INCRA. Segundo, um avião que ia deixá-la no seu domicílio. Algumas vezes foram 70 viagens? Não foram 60, pode ter sido até mais. Primeiro, ela poderia ir para a cidade onde ela reside. Se fosse reside, não tem domicílio. Se fosse para Pau do Ferro, para Recife, tudo bem. E segundo, esses aviões iam coincidentemente com outras missões, até de saúde pública, como levando órgão de transplante, etc. É porque se orquestrou assim, transformou-se o governo de Rosalba em cobaia de tal maneira para tirá-la do processo, sem ela ter um ato de corrupção comprovado. Tem algum desvio de dinheiro público da governadora Rosalba? Você que está me ouvindo, tem? Não, ouvi dizer, parece, não sei. Não existe isso. Então, a gente tem que trabalhar com fatos e não com hipóteses. Você não gosta, que vote contra, eu respeito as posições políticas, mas você sabe, eu fui muito injustiçado ao longo da vida. Aí você diz, por que você defende Rosalba? Porque todo injustiçado, até que não tenha conhecimento comigo, eu defenderei. Porque a coisa pior do mundo é a injustiça. Por que o senhor disse que foi injustiçado ao longo da sua carreira política? Você sabe que eu fui, com 31 anos de idade, afastado do processo político com a cassação na época do governo Cortes Pereira, sem nunca ter tido um processo, nunca fui processado. A própria Revolução nunca me processou. CGI, nada, absoluta. Eu procurei a CGI uma vez, um coronel disse, o senhor não tem nada contra o senhor aqui. Você quer injustiça maior do que essa? Com 31 de idade, uma mulher e 3 filhos. Mas o senhor deu continuidade. Graças a Deus eu fiz o que Paulo Rosolim fez. Sacudi a poeira e dei a volta por cima. Né? Graças a Deus. Eu queria agradecer a presença aqui do deputado Ney Lopes, ex-deputado, né? Mas por uma questão de deferência, a gente sempre considera o último cargo importante que a pessoa ocupa na vida pública. Obrigado. E eu queria agradecer a presença do senhor aqui, as explicações e os esclarecimentos sobre o impeachment da governadora. Muito obrigado. Muito obrigado e boa tarde. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Espero você na segunda-feira. Vocês vão ficar agora com Boa Tarde, Cidadão, do Robson Carvalho. Até segunda-feira. Bom final de semana.